Bem-vindo e bem-vindo a você que ainda se mete em discussões entre dublado e legendado. Eu sou o Lucas Tardan e você vai sair daqui hoje com argumentos coerentes. Mas de que adianta ver legendado se você nem sabe inglês direito? Se esse anime tem em português, de que adianta ver em japonês? Isso é uma babaquice. Você só quer pagar de intelectual, você não ama o seu país. A maioria das pessoas já ouviu algo assim. Mas será que realmente existe uma razão para você ver filmes e séries legendados? Obviamente que se você tem conhecimento do idioma que está sendo falado, a gente não tem nem o que dizer. É essencial para um estudante de inglês ver filmes e séries em inglês, porque ele não só está se familiarizando com a língua que ele está estudando, como também ao longo da aprendizagem ele vai poder fazer essa transição de ler as legendas para um paradigma onde ele não tenha mais que ler as legendas. E o mesmo vale para outros idiomas, até mais para eles, porque já que a gente não é bombardeado com a quantidade de cultura pop que a gente tem em inglês, é importante para quem estuda francês, alemão, russo, procurar justamente fazer uma busca ativa atrás de material com esses idiomas. No caso do francês e do alemão, por exemplo, que eu estou atualmente estudando, eu faço uma busca até mesmo por filmes e séries que não são nem franceses ou alemães, mas que tem dublagem em francês e alemão para eu poder me familiarizar com a língua. Mas eu acho que isso que a gente acabou de falar é bem compreendido. O que eu quero falar nesse vídeo é sobre alguém que vê filmes e séries de um idioma que ela não entende. Você não entende inglês, mas prefere ver sua série legendada. Você não entende japonês, mas prefere ver o seu anime no idioma original. Isso faz algum sentido? E partindo da explicação mais simples, sim, isso faz sentido. Uma razão para isso é, como sempre, o erro humano. Nós temos dubladores excelentes no Brasil, mas como em todas as áreas, você vai encontrar algumas dublagens que deixam a desejar. E nesse caso, sim, vale muito mais a pena você ler uma legenda que talvez esteja mais próxima da concepção original da frase do que ver uma dublagem que é ruim. Para deixar claro, isso não necessariamente é um erro de dublagem, pode ter sido uma diretriz de tradução. Também pode ter sido que no idioma original eles conseguiam expressar uma ideia maior com menos palavras e que quando passaram para o português isso se tornou impossível. Pode ter sido, o que é muito comum, que os estúdios e as distribuidoras tenham exigido o trabalho de volta em um período muito curto, o que não deixou que os dubladores entregassem o trabalho no nível que eles gostariam. E é lógico que também pode ter sido um erro humano, como acontece em todas as áreas. Então, nesses casos, é muito justificado que você prefira a legenda. Mas será que além deles, os atores passam alguma coisa na voz que você consegue receber mesmo sem entender o que eles estão falando? Esse é o conceito mais denso desse vídeo. E eu já vou adiantar que minha opinião é que sim. E agora eu vou explicar o porquê. Nas aulas de linguística, a gente aprende a prestar atenção em certas nuances da comunicação que passam despercebidas. Uma delas é o que eu vou chamar aqui de melodia da voz. Você pode nunca ter percebido, mas quando uma pessoa fala, você não está absorvendo só as palavras que ela usa, como também o tom e a sonoridade da sentença completa. Por exemplo, se você fosse ter uma pergunta como "ele fez isso?", quando você lê essa pergunta, está lá a marca de pergunta, o ponto de interrogação. Mas quando você fala, não tem ponto de interrogação. Você diz apenas as palavras ele, fez e isso, e adiciona um tom de pergunta. Tanto que a gente pode testar agora mesmo. Ele fez isso. Ele fez isso? A melodia da voz pode ser entendida como a capacidade que a gente tem de expressar muitas coisas diferentes usando as mesmas palavras. Por exemplo, os melhores atores são capazes de ler até mesmo uma receita de bolo como se fosse uma declaração de amor. Eu lembro que na faculdade, durante essa aula, eu compus um conto onde tinha uma briga de casal. Só que a briga de casal não era só usando a língua portuguesa, e sim usando mais de 8 línguas diferentes. E no final, eles usavam uma língua inventada, composta apenas da palavra blá. E essa experiência deu muito certo, porque a turma foi capaz de entender toda a trajetória da briga, do seu começo até a reconciliação do casal, apesar de não entender nenhuma palavra depois da segunda frase. Eu vou dar aqui um exemplo com a palavra feijão. Feijão, 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 feijão.
Até que ponto isso vai te convencer a ver legendado ou ver dublado fica ao seu critério. Eu só acho que não vale a pena brigar por causa disso. Tem opção pros dois, né, gente? Deixa cada um fazer o que preferir. E eu definitivamente não tô falando só por falar. Na adolescência eu era viciado em Naruto. Quando eu comecei a ver o anime, eu não tinha começado a ler o mangá. Isso significava que eu ficava lá na ânsia de quando começou o Naruto Shippuden de ver todos os episódios e não tinha saído legenda ainda. Tinha que assistir o episódio todo que eles chamam de Raw, sem legenda. Olha, era difícil, hein?